conversa com a pessoa assim que ela morre? Não, nesta condição da pessoa estar apagada num momento desse, não dá para você conversar. Um assassinato, você disse. Mas muitas vezes, quando a pessoa já está do lado de lá legal, eu conversei com muitos casos. Já sendo morta mesmo? E eu cheguei a assistir assassinato fora do corpo, Felipe, na Baixada Fluminense. Você tá fora do corpo? Fora do corpo, ver o cara matar o outro, não tinha o que fazer. Mas você já sabia que ia acontecer ali? Não, eu fui levado por um espírito e eu vi o cara atrás de uma esquina com a arma esperando o outro que vinha lá. Eu perguntei para esse mentor, não tem como a gente tirar da cabeça dele a ideia da morte? Ele falou, não, ele está impermeável de ódio. Não tem como um princípio superior entrar na mente. E o sujeito que está vindo lá, não tem também, está impermeável. Você me trouxe aqui para quê? Não há como evitar, você só vai ajudar ele a sair. Eu não tinha como evitar. Agora o pior de tudo, viu, Felipe? No dia seguinte eu tô na rua, quem passa, fala, e aí, Wagner, vai no jogo domingo? O assassino. Eu não podia fazer nada. Você já imaginou como é que eu ia chegar na delegacia e falar, delegado, eu estava fora do corpo e assisti esse cara matar outro, sou testemunha astral. Não dava. E outra, tinha que conviver com o sujeito na mesma comunidade. No jogo domingo, e não podia falar para ele, eu vou no jogo, tudo bem. Vou sim. E na leva de jovens que cresceu comigo na Baixada Fluminense, é toda uma geração. Você tem 3 viraram médicos, 3 viraram policiais, 3 entraram para o tráfico. É toda uma comunidade. Com o tempo, você vê alguém que desviou para um lado ruim, mas ainda é seu amigo de infância. Ele não te assalta, mas você sabe que ele comete maldade em outro lugar. Ele vai passar e fala, aí Wagner, tudo bem? Fala, tudo bem, você não vai chegar, eu não falo com você que sou assaltante, você toma um tiro. Então eu aprendi muito crescendo na Baixada Fluminense, porque ali eram pessoas, em boa parte imigrantes do Nordeste, tinham alemães também, refugiados ainda da guerra que tinham vindo para o Brasil, tinha judeus, tinha de tudo no meu bairro. Então isso me deu uma coisa legal, de eu crescer em comunidade junto com todo mundo, sem ver cor de pele ou cultura. Amigos negros, judeus, alemães. É uma roupa, isso me deu humanidade. E uma coisa que eu prezo muito é de trabalhar com a parte espiritual e não ficar com aquelas viajadas místicas na maionese astral, de tratar os outros diferente, porque pelo contrário, eu aprendi a ser humano na experiência aqui, que me ajudou a ser do jeito que eu sou. Então, eu estudo a parte espiritual, mexo com isso, continuo apaixonado por rock progressivo, adoro cinema, adoro namorar, adoro ir à praia, adoro sair, ficar brincando com meus amigos, contar piada, tá? A espiritualidade não significa que você não deva viver, é o melhor seu dentro daquilo. Agora, eu tô tô junto com a galera, se alguém puxar para algo negativo, eu tô fora. Então, o discernimento me permite usufruir das coisas da vida e, ao mesmo tempo, não me atolar nelas por causa do discernimento e a consciência dessas coisas. Ô, Wagner, e de vez em quando você dorme para você mesmo? Sim. Ou você tem que trabalhar toda noite? Não, é o seguinte... O nosso cérebro, ele tem necessidade de descanso por causa das coisas do dia a dia. O sonho é uma forma que o cérebro tem de descarregar as imagens e num mosaico assim, ilusório de imagens, e o pesadelo para descarregar o medo. Então, durante o sono, quando as ondas cerebrais saem da vigília para ondas alfa, depois para o sono leve e o sono pesado, o que acontece? Nesse amortecimento, a aura da gente se solta um pouco. Só que o cérebro precisa sonhar para descarregar as tensões do dia a dia. Muitos avisos do subconsciente vêm através de um sonho, mensagem da gente para a gente mesmo. Precisa cochilar. Então, nas horas de sono, teu cérebro tem necessidade de descanso. A saída do corpo ocorre no meio disso, às vezes antes, na hora que você cai no sono, às vezes você deita e apaga e acorda de madrugada já saindo. Existem alternâncias, ninguém aguenta ficar o tempo inteiro com duas, tipo, Peter, correu aqui, dormiu, sai do corpo, correu lá, voltou, dormiu. O cérebro dele não descansa, ele enlouquece. Então, é o ponto de equilíbrio disso com a vida física. Agora, 90% das noites, Rafael, mesmo quando eu não quero nada, eu sou puxado por mãos invisíveis para dar passe em pessoa que desencarnou e não está legal. E em algumas vezes, para não saturar o cérebro, os mentores deixam você inconsciente do processo. Porque quando você volta para o corpo com a consciência de lá, é uma carga de memória para dentro do cérebro. E ele precisava descansar já da memória daqui. Então, às vezes, por uma questão de estratégia, para manter você com o pé no chão, os mentores apagam um pouco da memória para não saturar o cérebro. Eu conheci casos, Felipe, de pessoas que tinham saídas do corpo e lembravam tudo e foram pirando lentamente. Não havia nelas o pause cerebral, elas se afastavam das coisas do dia a dia. Conheci médiuns que cometeram esse erro. Não falo com aquelas pessoas porque o papo é denso. Passei na esquina, não paro mais para dar oi para meus amigos. A pessoa perdeu o pé no chão porque não conseguia esse ponto de equilíbrio. E é uma das coisas que eu tenho ensinado mais para meus alunos: não perde o pé no chão por causa de qualquer
qualquer coisa espiritual... Porque, o Wagner, por exemplo, você pode achar mais legal o plano espiritual do que o plano real. E aí você quer ficar só lá vai se tornar uma fuga. A realidade é dura. Eu vou fugir pro lado de lá durante a saída do corpo. E não é isto. O lance é, vou para fora do corpo, amplio o horizonte, volto para dentro do corpo com mais força para enfrentar a dificuldade, não para correr dela. Por isso que eu falo, uma árvore só cresce para cima, Felipe, se ela estiver bem enraizada. Então alguém que quer estudar profundamente a saída do corpo tem que estar bem equilibrado no plano físico. Ela, durante o dia, trabalha, estuda, conversa com todo mundo, brinca. Botou a cabeça no travesseiro, ela muda a chavinha para o outro lado. Sentou para meditar, ela muda a chavinha. Entrou na vigília, acordou de novo, vai trabalhar, conversa com todo mundo, pega o metrô, vai assistir o jogo com o Peter, né? E daí por diante. Vive a vida cotidiana. Agora, tudo que for ruim, cai fora. Agora, vive a vida, mas o horizonte aberto ajuda pra caramba. Wagner, fala só uma questão que você em relação a isso. Tá emorgando? Esse desdobramento que a gente tem ao sair, todo mundo tem, né? Alguns podem lembrar, outros não podem lembrar. Então, no seu caso, você lembra de vários que você faz. Mas todo mundo, quando sai... Não é isso não. Não trabalha também Não é isso não. Isso é um mito, tá? E eu lembrei, Rafael, que eu não respondi a cremação. Peraí que eu já respondo. Tá. Seguinte, a literatura espiritualista em geral diz que durante o sono todo mundo sai do corpo. Sim, mas existem níveis de saída. Saída consciente, inconsciente ou semiconsciente. A maioria dos livros mostra o corpo espiritual pairando por cima do corpo humano. Então, durante o sono, ocorre esta saída aqui, ó, próxima, como um descanso para o corpo espiritual e corpo humano. Para sair e entrar no plano espiritual, vai ter que haver consciência. Então, quando se fala que todo mundo sai do corpo durante o sono, é esta saída inconsciente, mas raros despertam a consciência. Entendi. Então, porque do jeito que falavam antigamente, parecia que toda noite a pessoa saía, atuava lá e voltava. Não é isso. A maioria fica aqui, ó, inconsciente, e alguns acabam despertando e acessam outros níveis, mas isso varia de pessoa para pessoa. Todo mundo sai, mas a maioria está inoperante para o estado consciente durante a saída. A gente fica ali imprestável praticamente. Mas eu posso usar um exemplo disso. A gente faz alguma coisa. Não, fica imprestável. Deixa eu dar um exemplo. A própria vida na Terra já mostra isso. Todo mundo pensa, não é, Felipe? Mas quantos pensam mais e quantos pensam menos? Então, pensar dá trabalho, desenvolvimento mental dá trabalho. Então, ficar na inércia é o mais fácil. A saída do corpo é a mesma coisa, é um pouco correlacionado. Quem já está mais lúcido na vigília tende a ficar mais lúcido na saída. Quem já está menos lúcido na vigília vai tender a ficar menos lúcido nela. E boa parte das pessoas anestesia a consciência. Então, se eu fizer saída, eu vou ficar de olho em tudo. Depende do que você está buscando. Vê, se você está lúcido, é um cara inteligente e que busca coisas criativas, se você se vê fora do corpo, você vai buscar coisa criativa que amplie sua inteligência. Eu vou atrair fora que eu atraio aqui. Você vai, a mesma coisa que se atrairia aqui. Agora, uma pessoa negativa, Felipe, que fica elaborando coisa ruim, se ela sair do corpo, ela vai fazer o quê? Elaborar coisa ruim, ela só está fora do corpo. Então, esses níveis de consciência e de intenção, a gente já pode avaliar na vigília. Como é que pode uma pessoa já na vigília, com a lucidez baixa, querer uma lucidez maior lá fora? E o que eu chamo de lucidez baixa? Come, bebe, dorme, copula, respira e morre sem sentido. Bilhões de pessoas fazem isso. Bilhões. Então, quando a gente estuda a parte espiritual, não é que você vai ficar melhor do que esses milhões, nós estamos juntos. Mas o horizonte se abre para perceber que não é só isso. O viver é muito mais, e isto já desprende a gente para no outro nível buscar o que a gente já buscava aqui. Por exemplo, ele está buscando uma alimentação melhor. Tá? Acho que não, viu? Ele Vamos esperar que um dia dê certo, né? Que um dia dê certo. Se ele estiver fora do corpo, ele vai buscar alternativa e coisa criativa nisso que ele já está buscando. A lucidez dele vai reproduzir isso lá fora. Agora, pega o Peter, que só fica comendo hambúrguer para lá e para cá, não está pensando em mais nada. Então, é um exemplo. E para tirar a dúvida do Rafael, da cremação, Rafael, não é como o corpo fica que determina a qualidade do espírito, é um mito. Tá? Deixa eu me dar um exemplo. Na Índia, há milhares de anos, cremam os cadáveres. É cultural do povo da Índia. São bilhões de cadáveres incinerados em fogueiras ao longo da história.
Se queimar o cadáver afetasse o espírito, todo espírito hindu estava ferrado. E não é o caso. Eu já vi vários espíritos hindus fora, os caras não estão sequer chamuscados. Agora, aqui no Ocidente, devido à questão de enterrar o cadáver, que é cultural nossa, dia de finados e aquela coisa toda, ficou uma espécie de culto ao corpo, que eu entendo que dentro de algumas religiões isso é normal, mas alguém que estuda a saída do corpo não pode ter culto ao corpo, porque a saída do corpo está mostrando outra coisa. E o pensamento em relação ao corpo de quem ficou trava a saída do corpo sua, porque está prendendo tua mente aqui. Eu falo isso há anos, tem gente que fica revoltada. Mas eu estou estudando saída do corpo. Para que eu vou prestar atenção no corpo do outro, se o meu próprio já está indo para fora? Agora, eu entendo que quem não estuda essa área entenda de outro jeito, mas tem gente que quer estudar a saída do corpo e manter o condicionamento. Então foi aí que surgiu o mito de que alguém que o cadáver foi cremado poderia sentir o efeito do lado de lá. Quem desencarnou no Joelma, então, tá ferrado naquele incêndio. Não é o caso. Imagina alguém ótimo. Imagina uma pessoa excelente. Morreu no incêndio. 1 segundo depois ela tá mal, não bate com a verdade. 1 segundo depois ela tá bem do lado de lá. Agora o outro morreu em casa sem fogo nenhum e tá mal. Não é isso. Não é o gênero de morte ou como o cadáver. O cadáver pode ser incinerado, enterrado, jogado dentro da água. Ele vai dissolver, voltando a ser um dos elementos da natureza. Ele pode ser entregue para o fogo, para a terra, para a água, depende de onde o corpo está se dissolvendo. A consciência, que é o espírito, não tem nada com isso. Agora, imagina o seguinte, Rafael, você desencarna, você está apegadaço, sua família manda cremar o seu corpo, aí você começa a falar assim, botaram fogo em mim, sacanagem, não gostavam de mim, você pode criar uma situação ruim. Mental para você. Aí o problema não é a cremação, é o seu nível de consciência. Tô resmando todo. Exato, então se a gente quebrar esse condicionamento aqui, tanto faz o que fizerem com o corpo da gente. Então eu acho que deve ser muito ruim essa cultura do velório. Deve ser muito frustrante. É frustrante. Porque você imagina que o espírito... Não digo você ficar se vendo. Não é isso, mas você ficar imaginando uma tal pessoa não veio. Você já imaginou, cara? O pior de tudo. Tipo... Rafael, você desencarna, você tá ali pairando no velório, supondo que você perdesse tempo fazendo isso. Porque tem espírito que desencarna, entra na luz, quer saber. Eu ia ficar lá olhando. Né? Aí, imagina o Felipe. Sara, imagina o seguinte, o velório do corpo do Felipe, o Felipe ali flutuando, olhando e fala assim, mas peraí, quem é aquele cara que está consolando a Sara? Um chifre astral, vamos chamar. O Felipe ali já... Aí ela tá numa merda, meu amigo. O que acontece então? A pessoa tá ali, ela vai ficar olhando e perdendo tempo com o que estão falando dela, tipo, ninguém veio e tal. Gente, isso não é preocupante, Rafael. Que não vá ninguém no velório do seu corpo não é um problema. O lance ruim é você desencarnar e não encontrar ninguém para te receber. É legal? Não é legal ter um monte de gente, é legal ter um monte de gente te esperando lá. Porque aqui pode ir 1 ou 1000, não interessa. O importante é você passou para outro plano, que tenha um monte de gente te aguardando e fazendo uma festa de recepção, tipo... Que legal, Rafael, acabou tua experiência, volta pra casa, mano. Porra, que legal que você tá voltando. Poxa, que bom que você tá de volta. Então, a questão do velório é a despedida da família, mas eu tô considerando o espírito. Se ele fica... Imagina, você tá no velório, Rafael, aí abre uma luz, sai um ser superior e fala, Rafael, vamos. Aí você fala, não, espera um pouquinho, eu quero ver quem veio e quem não veio. O enterro é às 5, eu quero ver quem tá falando. Isso é um atraso de vida. Eu quero ver quem vai chorar no meu velório, eu quero que chorem. Não, então, mas se chorem... Quero mesmo. Então falando do outro assim, o Felipe era tão legal. Aí você fala, puta, esse desgraçado... Não, Felipe, olha uma coisa... Eu não queria nem que viesse. Olha uma coisa irônica, né? Imagina alguém que vocês gostem, que faz você rir o tempo inteiro. Uma daquelas pessoas alegres, positivas... O mundo tá cheio de gente, tem gente de tudo quanto é tipo. Tá cheio de gente legal que eu conheço, né? Como tá cheio de gente tranqueira. Então, um amigo que sempre fez você rir, sempre foi positivo, proativo, sabe, sempre te trouxe coisas positivas. Quando ele desencarna, você chora. É um contrassenso com tudo que ele te ensinou rindo ao longo da vida. Então, é um negócio para se pensar, Rafael. Alguém que te fez rir tanto na hora que ela parte, em vez de você sentir a falta dela, o que você pode pensar? O plano espiritual vai ficar mais alegre. Ele vai contar as piadas para os espíritos lá de lá. Não, não sou eu que vou estar ouvindo. Uma luz vai estar lá e vai estar contando essa alegria para os outros. Então, o problema nosso é o nosso egoísmo, o nosso apego. Egoísmo, total. Você imagina um discípulo que tinha um mestre maravilhoso, o mestre passou. Esse discípulo não deve ficar triste, agora o mestre foi iluminar outro plano. Que legal, o plano espiritual
tá melhor porque o meu mestre partiu. Mas discípulo não faz isso. Acredito... Cai na lamentação porque achava que o mestre era só dele. O Wagner, eu